Vamos fazer aqui uma pequena viagem através de 3 publicações. Vamos de Lisboa à Ilha do Corvo, depois vamos passar pela Ilha do Sal e vamos regressar a Lisboa. Estas 3 publicações são feitas de forma autónoma, elas não estão relacionadas entre elas, mas vão servir de pano de fundo aqui para a nossa viagem de hoje. Primeiro vamos começar aqui vamos partir de Lisboa em direção à Ilha do Corvo. Na Ilha do Corvo vamos encontrar a publicação "Não vão daqui a pensar mal disto". Esta é uma frase que foi proferida na nossa despedida por um corvino, que acabou por ficar na memória e representar bem quase a antítese daquilo que sentimos enquanto lá estivemos. A primeira vez que eu apresentei este trabalho, que foi na Casa dos Açores, em Lisboa, cometi uma gafe, e a qual tenho que fazer o meu pedido de desculpas aos corvinos. Quando me perguntaram se havíamos ido direto de Lisboa ao Corvo, eu disse que sim. Obviamente, quem conhece os Açores sabe que isso não é possível, não existem ligações diretas do continente ao Corvo. O Corvo é a ilha mais pequenina, mais insular dos Açores. Portanto, aqui a única possibilidade é irmos para um dos grandes aeroportos, como por exemplo a Horta, e depois apanharmos um avião ou um barco. Bom, depende daquilo que os deuses da meteorologia nos permitirem, para ir para o Corvo. Planear uma viagem ao Corvo é sempre uma incógnita, porque, aliás, como passou há pouco uma peça na RTP, nunca sabe o que vai acontecer e quantos dias é que vamos ter que esperar para entrar ou para sair do próprio Corvo. O Corvo é esta ilha, é uma ilha extremamente pequenina, cerca de 17 km², um pouquinho mais, 450 habitantes, aproximadamente, e é aqui que começa a nossa viagem. O trabalho cerca-se acerca da sensação de estar na Ilha do Corvo. De facto, o ambiente pequeno e associado à meteorologia instável que o Corvo tem em praticamente qualquer altura do ano, que provoca em nós uma sensação estranha, diferente daquilo que temos no continente. Uma melancolia quase constante, quase diária, que nos leva, não vivendo lá, estando lá apenas a absorver aquilo que o Corvo nos tem para dar, que é bastante, embora o Corvo tenha esta dimensão diminuta, leva-nos a ter uma postura mais introspectiva do que o habitual. O Corvo, de facto, é um sítio para estar. Como vemos, a Vila do Corvo está cá no sul da ilha. É uma vila extremamente pequenina, que se dá a volta a pé em, não sei, 30 minutos no máximo, a andar devagar e a conhecer a ilha. E temos o Caldeirão cá em cima. O Caldeirão é aquilo pelo qual o Corvo é conhecido. Aliás, é algo que os próprios corvinos têm uma relação estranha. O Caldeirão é bastante visitado por turistas e os corvinos, quando olham para o Caldeirão, o que eles veem é algo que os turistas procuram e vão visitar a ilha exclusivamente para ver o Caldeirão, sem nunca sequer se cruzarem com eles. Eles vêm das Flores, vêm de barco, chegam ao Corvo, apanham um minibus, praticamente nenhum deles dirige uma palavra ao motorista, sobem ao Caldeirão, vão ver a maravilha da natureza que aquilo é, voltam, apanham o barco e vão para trás. Portanto, conseguem estar 2 a 3 horas na Ilha do Corvo sem nunca falar com nenhum dos habitantes. O que isto faz é que quando nós vamos para lá, e estamos lá alguns dias, não é preciso estar muitos dias, peço desculpa, tivemos aqui um acidente, acabamos por ser tratados e recebidos de uma forma extremamente calorosa, porque os corvinos sentem-se recompensados e sentem que nós estamos lá com eles e de facto abrem a sua ilha, não é? A sua hospitalidade a todos nós, o que é uma experiência extremamente recompensante e gratificante. Esta é talvez a imagem que para mim representa o meu projeto. Fica a meio caminho do fundo para o fundo do Caldeirão. Neste dia havia chovido bastante antes de chegarmos a este ponto. Significava que todos os trilhos de pedra que nos levam a descer até ao fundo pareciam cascatas autênticas. O esforço que nos levou aqui foi considerável. Para quem me conhece sabe que eu também não sou propriamente o atleta em melhor forma do mundo, sou uma pessoa até bastante bem alimentada,
o que tornou esta visita ao caldeirão não só mentalmente como fisicamente bastante exigente. E ao chegarmos aqui, um nevoeiro cerrado, cerradíssimo, não se via quase nada. Ouvíamos as vacas a queixarem-se da nossa presença, mas não vimos uma única. E este pedregulho, este marco, acabou por ser a referência que nos permitiu não só descansar um pouco e tentar perceber o que é que ele faria ali, mas também regressar e encontrar o nosso caminho de volta quando foi o momento de sair do caldeirão, porque de facto o que se vê aqui era o que se via na altura. Não há caminho, não há nada para além daqui, estamos isolados, estamos sozinhos, temos o som do vento, o som das vacas e mais nada. Foi um momento que levou, ao fim e ao cabo, ao aparecimento deste trabalho. Este trabalho não foi premeditado e foi esta sensação de estar aqui que nos levou, ou que me levou a querer fazê-lo. Se calhar apenas comparável a esta melancolia que o ambiente nos provoca, associado ao isolamento que o corpo tem, é esta quebra de silêncio que alguns pontos da ilha têm quando confrontados com o oceano. O som ensurdecedor do mar torna-se quase hipnótico, impedindo qualquer diálogo, qualquer pensamento. Nós estamos aqui sentados, horas, a olhar para o mar, a ver as flores lá ao fundo e simplesmente ouvimos o mar a falar com a ilha. É um barulho em iguais partes ensurdecedor e hipnótico que não nos deixa sair, não sentimos nada, não sentimos frio, não temos fome. Apenas nos levantamos quando a luz deixa de estar disponível. Ficamos ali horas. Por último, resta-nos evidenciar aqui a relação que os corvinos têm, não só connosco, não só a hospitalidade que eles nos oferecem após 5 minutos de nos verem, mas também aqui a relação que a própria ilha tem com os carros. Acaba por parecer uma relação pouco natural, porque, como dissemos, a vila atravessa-se a pé, atravessa-se a volta, não é? Portanto, ida e volta em 30 minutos, é algo extremamente simples de se fazer a pé. No entanto, a quantidade de automóveis é inacreditavelmente grande, considerando a população que tem, mas também a oferta de boleias. É impossível ir a algum lado a pé sem que sejamos abordados por um corvino a oferecer o seu carro como boleia, a oferecer a sua carrinha como meio de transporte, seja nas subidas, nas descidas ou dentro da vila. Quase que nos obrigavam a aceitar a sua hospitalidade, que foi um gesto caloroso, que nos marcou bastante. E, quando falamos aqui de subir ao caldeirão, confesso que foi bastante interessante também termos aceito. Neste caso, andamos aqui na carrinha do Sr. Manuel, o Sr. Manuel também que vai dar o nome ao trabalho, que em vários gestos de amabilidade que teve connosco, um dos quais foi exatamente ao nos ver a preparar para subir a única estrada que sai da vila, foi de imediato buscar a sua carrinha para nos facilitar a viagem. Curiosamente, passados uns dias, ao nos cruzarmos fortuitamente com o Sr. Manuel, ele oferece-nos novamente boleia, mas desta vez no sentido inverso. Ao nos cruzarmos na estrada, perdidos no meio da ilha, sem sabermos muito bem a que distância estamos da vila, o Sr. Manuel acabou por servir como uma boia que nos ajudou. Que o meu assistente vai mostrar agora o livro. O trabalho foi publicado neste livro, não vão daqui a pensar mal disto. Esta foi a frase preferida pelo Sr. Manuel no momento da despedida, após uma conversa sentida sobre a sua biblioteca e sobre a sensação de estar na ilha, sobre os termos ficar derretidos dado ao vento que se fazia sentir nas flores e que não nos permitiu
sair da ilha na data prevista e sobre a sobrelotação que isso provocou. Obviamente que é impossível não termos aqui um enorme apego a estes corvinos que, não nos conhecendo de lado nenhum, e apenas por estarmos lá e darmos o nosso tempo e darmos-nos a conhecer, nos recebem de braços abertos. A capa do trabalho não é de minha autoria, é da autoria de Cristina Cabrita, que pegou no conceito do caldeirão, da ilha, da ocidentalidade da Ilha do Corvo, e acabou por criar a ilustração que vimos no início. O livro tem um formato A5 e um papel que me tem acompanhado já há algum tempo. No trabalho que antecede este, também um trabalho sobre viagem e também sobre a sensação de estar no local, quando me desloquei à gráfica, pedi apenas que mostrassem um papel tátil. Um papel que não fosse liso, mas que fosse áspero, tivesse uma textura não em demasia, não estamos a falar aqui de papel de lixa, mas algo que provocasse uma sensação tátil agradável e que casasse bem com a fotografia analógica que foi o que foi utilizado para criar este trabalho. Curiosamente, minha relação com esse papel tem-se mantido ao longo dos anos, e tanto que oficialmente o nome passou a ser o meu papel quando quero produzir um novo livro. Este trabalho já vai na sua segunda edição. A leitura é circular, tal como é a sensação que nós temos quando estamos na ilha. Ao sairmos de casa, de qualquer casa, se virarmos à direita e continuarmos a andar sempre em frente, dentro de 30 minutos no máximo estaremos exatamente de volta ao mesmo ponto. Se virarmos à esquerda, o mesmo vai acontecer. A forma como o livro vos é apresentado visa mimicar essa sensação. Quer nós comecemos do início do livro para o fim, ou do final do livro para o início, a viagem vai ser a mesma. Não que as imagens sejam a mesma, ou que haja uma simetria a nível dos temas, mas vamos visitar a ilha e vamos voltar exatamente ao mesmo local, ao ponto onde tudo começou, onde as primeiras pessoas desembarcaram na Ilha do Corvo, onde hoje é conhecido como o Porto Velho. Comuniquei. Portanto, este é um trabalho que já vai na sua segunda edição. São edições autopublicadas, portanto, e de pequena tiragem, 50 exemplares, A5, 48 páginas, e as fotografias são minhas, à exceção da ilustração da capa, que é da autoria de Cristina Cabrita. Os trabalhos publicados pelo Barbo-Vento, que ao fim e ao cabo a minha chancela, nós procuramos oferecer uma sensação pessoal quando entregamos um trabalho. E para além da entrega em mão, que tende a ser o método preferencial de entrega, que nos permite algumas trocas de impressão sobre o trabalho, passa também pela forma como envelopamos o próprio livro. Os livros são tipicamente entregues como saem das gráficas, o que por vezes pode ser algo impessoal. Neste trabalho o objetivo foi ouvir as preocupações que os leitores de trabalhos anteriores tinham sobre a preservação do selo, algo que nunca me havia passado pela cabeça, para ser honesto. Para mim, o seu objetivo era ser quebrado, mas aparentemente a maior parte, se não quase todos, optaram por tentar preservar o selo. Este livro é apresentado então desta forma, com um sistema de abertura fácil que vos permita manter o selo intacto. Curiosamente, foi a última vez que o fizemos, porque desta publicação para a frente, sempre que selamos os nossos livros, sempre que os embrulhamos, tentamos ter aqui uma brincadeira com o leitor, que é: eu quero que o leitor desfaça a embalagem. A embalagem é apenas um veículo que nos permite entregar o trabalho nas mãos do leitor, em bom estado, e depois perde o seu significado, deve ser destruído para chegarmos lá dentro. Já o leitor tipicamente tende a tentar preservar toda a embalagem como um elemento do próprio trabalho. Portanto, é algo bastante curioso na nossa relação, quase como um jogo do gato e do rato. Saímos do Corvo,
e do seu ambiente melancólico e vamos aqui para o sol de Cabo Verde. Pessoalmente eu trabalhei com Cabo Verde durante muitos anos, não na Ilha do Sal, mas na Ilha de Santiago. Por questões profissionais visitei Cabo Verde muitas vezes, nunca fui à praia. Íamos trabalhar, íamos para a sede do banco, fazer o que tínhamos que fazer, mas de facto o calor das pessoas de Cabo Verde é inegável. Qualquer pessoa que lá tenha ido compreende que são de sorriso fácil, têm uma culinária inacreditavelmente espetacular e é um local do mundo, se calhar, tipo a parte da África mais europeizada que existe, e um povo extremamente interessante. Desta forma, quando chegou a oportunidade de voltar a Cabo Verde, mas não por meios profissionais, escolhemos uma ilha que não a Ilha de Santiago, exatamente para não misturar experiências e para começar a explorar o resto do arquipélago. Acabámos por cair em Santa Maria. Santa Maria é esta cidade que vemos aqui, também é uma cidade de praia, para todos os efeitos, um pouco similar ao Corvo, se bem que o Corvo, dado ao seu clima, poucos serão os dias de praia que irão conseguir. É uma estadia mais introspectiva, que é um pouco diferente. Aqui é mais lazer. No entanto, não vejo interesse nessa questão do lazer, vejo interesse na questão local, da vida local, nomeadamente no que se passa neste ponto aqui, no Pontão de Santa Maria. O Pontão de Santa Maria é um ponto bastante curioso da cidade. Primeiro porque marca a divisão da cidade entre a zona turística e a zona local. É aqui que é o único ponto onde tanto turistas como locais procuram diariamente, seja para fazer a sua atividade profissional, como ir à pesca, vender o peixe, ou para questões lúdicas, estar, mergulhar, apanhar serviços turísticos de navegação, etc. Mas de facto é um ponto único onde esta mescla de experiências acontece. Se nós formos mais para a esquerda, só vemos resorts e só vemos algo que não é real, tudo o que é criado para que o turista possa estar satisfeito e contente com a sua vida e a gozar um clima inacreditavelmente fantástico. E do lado direito vemos uma vida local desprovida de qualquer intervenção turística. Este ponto é único, não só na ilha, como aqui na própria cidade. Visitei o Pontão várias vezes, todos os dias, enquanto lá estive. É de facto um sítio em que a qualquer hora qualquer coisa diferente está a acontecer. Os pescadores voltam, as mulheres tratam do peixe, há sempre alguém a vender qualquer coisa, há sempre alguém a tirar uma fotografia, há sempre um grupo de jovens, independentemente da sua proveniência, usar o Pontão como rampa de mergulho. E esta acabou por ser a imagem, quase no final da nossa presença, que acabou por fazer com que o trabalho viesse a existir. Pois quase que mimicava tudo aquilo que os jovens locais andavam a fazer já há alguns dias. O mergulho, o estarem um a um, à espera da sua vez, os corajosos irem primeiro, mas de facto ninguém saía dali sem um mergulho. E depois do primeiro vinha um segundo e um terceiro e um quarto. Mais atrás, aqui do sítio onde nós estamos, continuam as mulheres a arranjar o peixe para o venderem e tentarem ganhar o dia. Não era fácil porque os turistas não querem comprar um peixe por cozinhar, não têm como o fazer, e os locais a essa hora já se tinham aviado. Mas elas lá estavam o dia todo, incessantemente. Qualquer hora que nós fôssemos, tínhamos esta oferta. E na prática, quando eu penso em Cabo Verde, é isto que eu penso. Como já disse anteriormente, eu sou uma pessoa bem alimentada e as minhas memórias de Cabo Verde, desde 2012, são maioritariamente culinárias. Um bom serra grelhada, uma serra delícia, uma barriga de atum. Quem nunca experienciou não sabe o que está a perder. O pescado do dia na brasa era, muitas vezes, o prato do dia de todos os restaurantes. No Pontão é isto.
Manhã cedo saem os locais para ir à pesca, voltam à hora de almoço, pouco antes da hora de almoço, e as mulheres estão lá para os receber. Ainda há aqui esta divisão entre o que o homem faz e a mulher faz, e não há grandes misturas. Neste dia, estávamos numa altura de transição. Os últimos barcos da pesca estavam a chegar. Do outro lado do pontão, os turistas faziam barulho, mas a alfa de selfie, de terem chegado, a alegria de estarem ali. É engraçado que motivos diferentes cativaram as atenções destes jovens. Um indignado com o que eles estariam para ali a gritar e o outro à espera que os barcos saíssem do seu sítio. Aquilo que vem atrás das costas do primeiro rapaz é uma garrafa cheia de areia. Este era o jogo que estes miúdos jogavam. Pegavam na garrafa, enviavam a garrafa, atiravam a garrafa para o mar e tinham que mergulhar e a trazer cá para cima. Os que ganhavam estavam libertos de novos mergulhos, os que perdiam tinham que continuar a mergulhar para tentar recuperar a sua garrafa. Os mais velhos acabavam sempre por ganhar, mas nem por isso os mais novos saíam de lá tristes, pois tinham passado a tarde toda a mergulhar e na prática era isso que vos dava alegria. Numa sessão do Photobook Club de Lisboa, foram apresentar os seus trabalhos os alunos da Ana Romana. E um dos alunos que lá estava, infelizmente eu não tirei o seu nome, não lhe posso dar crédito, apresentou um trabalho num livro instantâneo, uma folha de papel com rasgo no meio, dobrada de maneira a que permitisse uma paginação. Era um livro, mas não tinha folhas, não tinha páginas, tinha uma única folha dobrada. Este era o livro. Permite uma liberdade enorme a nível da construção da narrativa. Depois deixa de estar nas nossas mãos e passa a estar nas mãos do leitor. A escolha de como é que ele quer fazer a sua obra, como é que ele quer consumir as suas imagens e como é que ele quer construir a narrativa. A liberdade não é total, mas é muito grande. Obviamente, nós fornecemos uma proposta da obra inicial, mas fica ao critério do leitor essa construção de narrativa, e foi o que me atraiu a experimentar este formato tão simples, mas ao fim e ao cabo também com tantas possibilidades, num livro em que a narrativa, ao contrário do trabalho anterior, em que a narrativa aqui não tem uma forte presença, é mais uma observação externa dos momentos do pontão, da vida que lá existia. O leitor fará o que entender ao nível da narrativa. É um trabalho mais recente, foi publicado em 2019, 60 exemplares. A sua dimensão é um A3 quando não está dobrado, quando está dobrado é um A6, e é uma folha, não tem texto. Por último, saímos do Sal e voltamos a Portugal. Voltamos a Lisboa. Voltamos a Lisboa para conhecer este trabalho. Ou, para facilitarmos a vida, vamos lhe chamar de Zaqueu, por abreviatura. Zaqueu é um trabalho que é construído aqui, na Graça. Mais concretamente, na Igreja da Graça. Eu não sou uma pessoa religiosa, antes de falar sobre o trabalho. Não sou uma pessoa religiosa, mas também o trabalho não é sobre a religião. O trabalho não é sobre a fé ou o culto da fé. O trabalho é sobre a relação da comunidade com o seu espaço da igreja. É uma igreja um pouco atípica, em Lisboa, pelo menos, em que a Igreja da Graça não foi construída para ser uma igreja de paróquia. Tem algumas diferenças, ela era uma igreja conventual, era aberta ao povo uma ou duas vezes por ano, mas eram celebrações excepcionais. Portanto, não foi construída para as atividades religiosas anuais, chamemos-lhe assim. No entanto, com o passar do tempo e com a destruição da igreja de Santo André e de Santa Marinha, os paroquianos acabaram por ser conduzidos a esta igreja e ela foi reconvertida numa igreja de paróquia.
Isso faz com que, de facto, seja única, tem um espaço inacreditavelmente grande, enorme, salas e salas e antecâmaras, e depois falta, obviamente, alguns aspectos que são tradicionais numa igreja desta altura, como, por exemplo, a pia batismal, que não possui uma fixa em pedra, tem uma que foi uma amovível, que foi acrescentada depois mais tarde. E com este espaço atípico e maior do que o habitual e mais extenso, também, em alguns casos, também se calhar menos mantido, vem uma utilização por ela também atípica por parte da sua comunidade, que vai muito além do culto da fé, da sua religião. E foi essa interação que cativou a minha atenção e que eu quis capturar como observador externo, simplesmente registar o espaço. Inicialmente, a ideia era, e foi essa a ideia, observar de fora para dentro, não participar na comunidade. E foi essa ideia original que acabou por trazer o título de Zaqueu ao livro. Zaqueu é esta figura que aqui vemos. Ele era um cobrador de imposto, geralmente representado como sendo baixo e feio, portanto, com atributos que não eram muito desejáveis. Portanto, era uma figura pouco amada na sua cidade, como qualquer cobrador de imposto, penso eu. Um dia, Zaqueu, ao ver uma grande azáfama à porta da sua cidade, decidiu subir uma árvore para tentar ver o que é que estava a acontecer. Jesus Cristo estava a chegar à cidade, com mais os seus apóstolos, e isto fez com que uma enorme multidão se juntasse às portas da cidade. Como Zaqueu era baixo, era de baixa estatura, ele não conseguia ver nada, viu-se obrigado a subir à árvore para conseguir perceber o que é que estava a acontecer. É nessa altura que Jesus Cristo o aborda e pede para ele descer da árvore, porque hoje ele precisa de ficar na casa de Zaqueu, de pernoitar na casa de Zaqueu. Depois, o resto da história de Zaqueu desenrola-se e, consoante a vossa interpretação, poderá ter significados diferentes. A minha interpretação é que Zaqueu é um observador externo, isento, que ele inicialmente não crê, mas abre-se à possibilidade de vir a conhecer. E foi isso que aconteceu. Eu não creio, eu sou não crente, mas abri-me à possibilidade de ir conhecer a comunidade por dentro e perceber o que era a vida deles e o dia-a-dia deles, as suas celebrações e a sua relação com a igreja. Com a igreja não entidade abstrata, mas com o espaço daquela igreja. E daí o nome ter aparecido. Zaqueu, desce que eu hoje fico em tua casa. O objetivo, antes ainda do trabalho ter sido realizado, o trabalho foi realizado durante um espaço de 2 anos na Igreja da Graça, com a autorização dos padres e da entidade gestora da Igreja, com acesso quase total a todos os espaços, e digo quase total porque alguns espaços da Igreja estão cedidos a entidades, como por exemplo a Irmandade do Senhor do Espaço ou os escuteiros, etc. E, portanto, há que articular com entidades diferentes o acesso aos espaços que lhes estão atribuídos, e a esmagadora maioria deles acedeu sem nenhuma reserva. Peço desculpa. Sem nenhuma reserva. A ideia, tal como foi explicado a todos estes participantes, era ser não intrusivo. Portanto, ser o mínimo, criar o mínimo de entropia possível nas suas atividades, seja numa celebração religiosa, seja no lanche domingueiro dos escuteiros, por exemplo. Ou num concerto, ou numa peça de teatro, ou numa festa de aniversário, ou no ensaio do coro, ou seja qual fosse a atividade que estava a ocorrer naquele dia. Por outro lado, a identidade dos participantes para mim não era importante.
não só não era importante porque não queria fazer um trabalho de religião, um trabalho similar àqueles que eram feitos na altura do Eduardo Gageiro, por exemplo, em que tínhamos as senhoras mais velhas, muito penosas, com o terço na mão, etc. Mas porque não considero que seja importante quem é o membro da comunidade que está a usufruir do espaço. Era importante perceber que a comunidade estava a utilizar o espaço. Não era importante saber quem dentro da comunidade é que o estava a fazer. Para mim, por outro lado, para os participantes também os coloca muito mais à vontade. Sendo que não houve qualquer tipo de reservas na sua participação, mesmo quando envolviam crianças, e portanto acabou por ser uma decisão que me ajudou bastante no projeto. Por outro lado, desde cedo que era importante capturar as atividades do início ao fim numa única imagem. Portanto, conseguirmos aqui, de alguma forma, capturar a atividade, mas também capturar o tempo. Que o tempo ficasse representado em cada uma das imagens naquilo que estava a acontecer. Tudo isto acabou por significar que escolhemos fotografia xenopeica para conseguir fazer o projeto, para conseguirmos ter tempos de exposição mais longos, máquinas muito silenciosas e simples que não causassem nenhum tipo de entropia a nível de espaço, ou causassem o mínimo possível de entropia a nível de espaço à sua colocação, em que, dados os tempos que estaríamos aqui a falar, portanto, fotos de interior, que vão desde 1 hora a quase 6 horas, a 5 horas e muito de exposição, acabavam por garantir toda a questão de identidade que estávamos a falar, toda a questão de anonimato dos participantes e, portanto, foi um casamento bastante natural. Esta é a ideia central do trabalho e depois acabámos por explorar algumas atividades que, pelo menos eu, inicialmente não estava à espera de encontrar, como festas de aniversário, coisas completamente mundanas, almoços de amigos, encontros de escoteiros, os lanches domingueiros dos escoteiros, que era algo que me marcou um pouco, porque a principal razão para existir é exatamente para dar algum alimento a segmentos da sociedade que de facto não têm posses para alimentar as suas crianças de uma forma conveniente. Acabou por ser também, para mim, uma própria aprendizagem sobre iniciativas comunitárias que eu desconhecia. Como eu disse há pouco, o meu objetivo sempre foi observar de fora. Eu não pertenço à comunidade, embora conheça algumas daquelas pessoas, mais hoje, devido ao trabalho realizado, porque eu não sou crente. E mesmo não querendo registar a parte religiosa desta relação entre as pessoas, a comunidade e o espaço, obviamente que ela está presente. No entanto, houve por um momento muito breve, fiz parte dessa comunidade. E esta imagem é o comprovativo dessa minha participação. E a história até é uma história bastante simples. Havia uma peça de teatro Pascal, todos os anos em que eu fiz o projeto, hoje em dia já foi descontinuada, em que eu no primeiro ano tentei fotografar a peça de teatro. Achei o conceito de haver um teatro na igreja algo bastante interessante. Infelizmente, dado a iluminação que utilizaram, questões técnicas e também uma má preparação do meu lado, eu não consegui nenhuma imagem utilizável. Ou seja, as 3 imagens que eu fiz saíram pretas, portanto, sem nada registado. No segundo ano, decidi mudar um pouco a minha abordagem, então fui a quase todos os ensaios da peça para perceber exatamente onde é que eles passavam, qual era a iluminação que ia estar presente, quanto tempo é que iam ficar em cada lado, etc. Portanto, foram vários ensaios, que foram bastantes os ensaios em que eu lá estive sentado naqueles bancos de madeira, corrida, frios e duros, e foi interessante. Cerca de 2 ou 3 dias antes da peça ser lançada,
uma das pessoas responsáveis pela iluminação da peça disse que não ia poder estar no dia da abertura. Não ia ter essa possibilidade, o que era um problema. Eles andaram à procura de um substituto até que me vieram pedir a minha ajuda. Pelo facto de eu estar lá, eu sabia como é que a peça era, sabia onde é que eles tinham que estar, quais eram os momentos, qual era a sequência de iluminação, etc. E pediram a minha colaboração. E eu decidi colaborar. Achei que era o mínimo que podia fazer para retribuir a amabilidade que eles me deram em garantir acesso a tudo. Curiosamente, este interruptor era o que marcava o início da peça. A peça começava quando as luzes do altar acendiam. Este era o interruptor que estava por detrás do altar e, portanto, a peça de teatro só começou quando eu carreguei nestes botões. Estes foram os meus segundos de participação nesta comunidade e, como tal, tinham que estar representados no trabalho. Falando aqui um pouco sobre a parte técnica do trabalho, não sendo muito glamourosa, as fotografias foram todas feitas com máquinas da Tosca. Portanto, para quem conhece, a Tosca é um dos projetos da Magda e do Domingos da Imageria Casa de Imagens. Foram feitas com 3 Toscas, duas 6x6 e uma 6x9, como vemos aqui. O resto foi o mais artesanal possível. Cordel para garantir que aquilo não caía lá para baixo, numa altura de, não sei, uns 10 metros e magoava alguém, elásticos para segurar as caixas de cartão aos tripés ou seja qual fosse o suporte que iríamos tendo, e depois esperar. Esperar algures entre 1 segundo e 5 horas que ficassem realizadas. E durante estas esperas valia tudo, principalmente falar com os elementos da comunidade que, ao passarem por mim, se sentiam muito curiosos em o que é que aquilo estava a acontecer. Por outro lado, deu também acesso a áreas da igreja que a maior parte da comunidade não teve acesso, como, por exemplo, esta sala que estamos aqui a ver, que é raro estar aberta a alguém que não faça parte da gestão da igreja, em que eu tive a oportunidade de assistir a uma celebração diferente para os crentes, que é algo que é muito raro acontecer. Esta imagem, em concreto, foi feita quase ao fim de 1 ano e meio de projeto. Foi na altura que eu consegui acesso a esta sala. E eu queria muito incluí-la no trabalho. Lamentavelmente, ela não fazia sentido dentro da narrativa. E então não foi incluída dentro do trabalho. Mas, depois, à última da hora, nós conseguimos aqui um artifício para a incluir. Já vamos falar um pouquinho mais à frente sobre isso. Provavelmente, a primeira imagem registada de acordo com a intenção que tinha com sucesso do projeto. A imagem feita no 3º mês do projeto. Portanto, significa que os 2 primeiros meses foi quase tudo para o lixo, infelizmente. Foi um processo de aprendizagem em como conseguir lidar com a luz numa exposição tão longa, em câmaras tão artesanais e tão diferentes entre elas. Aqui estamos a falar de acessórios para a peça. Não é acessórios a palavra que eu queria dizer, mas é a palavra que me lembro. Portanto, são aqui as lanças dos romanos quando acompanhavam Jesus Cristo, e a ideia era mesmo ter só mostrar que há mais para além da missa. Aqui também de referir que foi a primeira vez em que fiz uma imagem controlada, porque tipicamente a ideia era colocar a máquina a registar e esperar o tempo que fosse preciso esperar para a atividade terminar, o lanche, a celebração, o ensaio, seja o que fosse. E, portanto, algumas das imagens que se podem ver no projeto
são de facto imagens controladas, a maior parte delas são imagens em que o próprio tempo ditou, a própria atividade ditou qual seria o tempo de exposição. Para quem não está familiarizado com fotografia estenopeica, só há 2 elementos que nós conseguimos controlar aqui, que é a velocidade, a sensibilidade da película que utilizamos e o tempo de exposição. Mais nada. Não há foco, não há abertura, não há nada que possamos utilizar para controlar melhor a luz. E essa é um pouco também a beleza da fotografia estenopeica. É aceitarmos aquilo que fica registado de forma a que é o que é, e às vezes vemos coisas que não eram. Aqui o meu assistente tem que colocar o livro mais centrado. Espero que o faça rapidamente. Bom, primeira vez que eu mostrei o livro, mostrei a minha maquete ao padre que nos acompanhou, portanto ao padre Jorge Dias. Ele leu o livro. Foi uma primeira tentativa de sequenciação, de narrativa, e ele perguntou-me: onde é que está a Nossa Senhora da Graça? E eu não lhe soube responder. Ele, de facto, falou comigo sobre a importância da Nossa Senhora da Graça, que remontava até São Jorge. E eu fiquei um pouco atrapalhado. Como é que tive uma omissão tão grande? O nome da igreja, o nome da paróquia, acaba por ter uma significância, ou seja, a igreja não se chama Igreja da Graça porque a zona, a freguesia se chama Graça, a freguesia chama-se Graça, porque havia lá uma igreja que se chamava a Igreja da Nossa Senhora da Graça. E então parti à procura da Nossa Senhora da Graça. E usei a descrição do Padre Jorge Dias da Nossa Senhora da Graça para encontrar essa imagem. A Nossa Senhora da Graça é uma mãe. É uma mãe que nos vigia e que zela pelo nosso bem-estar. E, portanto, a segunda imagem do livro foi a última imagem a ser feita. Foi a imagem número 127 do projeto. Acabou por ter, portanto, por intervenção quase direta do meu interlocutor com o espaço. O trabalho, como já tinha dito, demorou 2 anos a ser fotografado, um pouco mais a ser construído, e a capa aconteceu por um acaso. Aliás, a ideia da capa aparece com um acaso, mas que vem representar exatamente aquilo que eu queria, que era a ligação entre o espaço, a comunidade, atividades banais e o culto da fé. Ou seja, nós temos aqui a ligação entre o altar do Santíssimo, com uma festa de anos no claustro, com uma missa corriqueira. Corriqueira não é o termo correto. Com uma missa habitual ao domingo. Junta estas dimensões e dessa forma representa muito bem o trabalho. Depois, obviamente, foram muitas as horas passadas dentro do espaço da igreja. Recordo-me, por exemplo, no primeiro ano de projeto, na procissão Nosso Senhor dos Passos, que era algo que eu queria fotografar, é a procissão mais antiga de Lisboa e normalmente tem sempre uma grande proeminência nas notícias, porque nasce na Graça, dá uma volta enorme a Lisboa e volta à Graça. E naquele ano em que eu fui fotografar, curiosamente, o nosso Presidente da República, o Marcelo Rebelo de Sousa, foi assistir em primeira fila à missa de abertura. Calhou eu estar lá a fotografar. Infelizmente, a imagem não foi selecionada para o livro, mas a parte interessante disto é que eu fiquei preso no primeiro piso da igreja durante horas depois da missa, porque por motivos de segurança os senhores militares que estavam a fazer escolta ao nosso primeiro-ministro tinham ali as saídas todas vedadas. Então eu era a única pessoa que estava no primeiro piso
a assistir à procissão e a pensar cá para mim, já ia à casa de banho. Foi uma experiência bastante interessante. O Zaqueu está disponível, é uma primeira edição, ao contrário dos outros livros, é bilingue, portanto está em inglês e está em português. Tem prefácio do padre Jorge Dias, textos meus e da Elisa. É isto, sobre o Zaqueu. Por último, a ideia do Zaqueu era que o livro estivesse disponível para também a comunidade, a própria comunidade da Igreja, que é uma comunidade mais envelhecida em alguns aspectos, tem, curiosamente, muitos elementos estrangeiros, algo que eu não estava à espera, muitos imigrantes, tem uma multiculturalidade bastante interessante, mas são, na sua maioria, pessoas que não estão habituadas ao consumo de fotografia. Eu quis uma envelopagem um pouquinho mais clássica para também se adequar ao tema da igreja, mas também mais acessível, que não escondesse o livro em algo que fosse opaco. E acabámos por escolher esta forma de abordar, mantendo aqui a linha editorial do Barba ao Vento, com o lacre, com o B, e estas cintas permitiram-nos exatamente colocar essa questão bilingue disponível para o leitor mesmo antes deles consultarem o livro, pois ao olharem para esta cinta tem o título em inglês e tem o título em português, não necessariamente por esta ordem. O português vem em primeiro lugar. E portanto dá-lhes logo esta ideia de bilingue. Nas traseiras da cinta, então foi o sítio que se escolheu para incluir a imagem que eu tanto queria incluir de uma celebração capturada de frente para os crentes, que é uma coisa tão difícil de conseguir. Com fotografia estenopeica, sem ser algo que esteja na cara das pessoas e que não interrompa nem crie nenhum tipo de interferência com a própria celebração. Este foi o Zaqueu. E com isto, voltamos a Lisboa, terminamos a nossa viagem entre Lisboa, o Corvo, o Sal e de volta a Lisboa. E deixo-vos uma recomendação: que ofereçam livros este Natal.